100 mil boas-vindas. Eu sou o João Fávio Congorum. Nós somos o Caritaubi e estamos muito felizes de ter você aqui conosco para mais uma edição do Encontro Paulista de Druidismo e Reconstrucionismo Celta. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a trajetória pessoal de cada um dos membros do Caritaubi, como nós chegamos ao druidismo e quais são as nossas práticas diárias. Então, eu sou o João, sou o último fundador que restou no grupo. Eu estou no druidismo há pouco mais de 15 anos, né? Cheguei através de um interesse que eu tinha desde a adolescência, desde a infância até, pelos celtas, e sempre pesquisando sobre a história do povo, sobre os mitos deles. Isso se intensificou no final da adolescência. Acho que muitas pessoas que estão no druidismo, no paganismo em geral, tiveram contato com obras que nem As Brumas de Avalon, que apresentam algo sobre essa cultura, embora não seja algo histórico. E a partir daí eu fui uma das pessoas que foi atrás de quais são as. Vamos aprofundar essas bases históricas, né? Mas, como eu disse, já desde criança eu tinha um interesse pelo tema, inclusive por conta desse livro aqui, que eu ganhei quando era pequeno, que me apresentou para esse mundo mágico de caldeirões, torques, né, e roupas xadrezes. Aí, a partir da fundação do Caritaubi, a gente foi incluindo novos membros, né? Infelizmente, depois que a Sheila, que foi a primeira pessoa a entrar na segunda geração, depois que a Sheila entrou, infelizmente os outros membros, a maioria acabou se afastando. Quem ficou comigo durante esses 10 anos da existência do grupo, foi o Newton, que faleceu poucos anos atrás. Então, infelizmente, só restei eu dos membros originais na ativa. Bom, meu nome é Sheila, eu sou casada com o João, né? E através desse contato, através do curso dele, eles resolveram que eles queriam me apresentar mais para essa prática do druidismo. Então, ele e o Newton resolveram me treinar. Eu juro que eu não tenho nada a ver com a saída dos outros membros, foi a vida que afastou eles da gente, né? Mas tem uns quase 15 anos também de caminho, ou pouco menos. Durante muitos anos o grupo foi realmente só, né, eu, o João e o Newton, e a gente sempre se preocupou em estar aberto para pôr o druidismo para todo mundo. E nessas a gente começou a atrair outras pessoas que a gente já conhecia, muitas pessoas que estão aqui nesse painel que vocês vão ver, né, são amigas minhas de longa data, pessoas que eu gosto muito, e é muito bom poder estar com elas, ter um grupo com elas, e muito mais, né? Então, eu sou oraculista, eu sou artesã hoje e adoro o meu caminho no druidismo, que é o caminho do vaticínio. Oi, eu sou Elaine, escolhi o caminho do bardo dentro do grupo. E como é que foi que cheguei até o druidismo? Na verdade, o primeiro contato com cultura celta que eu tive foi através de um livro de Wicca, quando eu tinha por volta de uns 15 anos de idade, e haviam vários capítulos sobre deusas celtas. E com 18 anos, que foi a idade ali de muitos divisores de águas para mim, eu me deparei com o livro que o João chegou a mencionar, que é As Brumas de Avalon. E a partir dali comecei a procurar grupos, né, conhecidos. Cheguei até um local onde faziam várias palestras, chamado Viver Alternativo. Ele já não está mais em funcionamento hoje. E chegando lá,
a administradora me explicou que aqueles livros eram muito bons, mas eles não eram exatamente de druidismo, que ela ia me apresentar a grupos que faziam um estudo mais aprofundado, um estudo um pouco mais, digamos, arqueológico, né, da religião, um pouco menos romantizado. E a partir daí eu conheci vários grupos, conheci também o João e a Sheila, que eu já conhecia de outros eventos, mas eu fui conhecer religiosamente ali. E em 2012 foi o primeiro encontro do Itaúbi que eu frequentei, e ano que vem vai estar fazendo 10 anos. Eu sou a Mônica. Dentro do druidismo eu sou conhecida também como Leucoberas. Como todo mundo, né, da minha geração, eu tomei o primeiro contato com a cultura celta com romance, né? Mas o romance que eu comecei não era exatamente o Brumas de Avalon. O Brumas de Avalon foi o segundo romance que eu li. Era um romance de banca chamado Sob Domínio dos Deuses, que era bem interessante porque ele se passava, né, durante a luta de Boudica, né, a revolta de Boudica. A partir daí, eu fui atrás de Brumas de Avalon, que era a coisa mais parecida que tinha, e me interessei pela cultura celta, né? Nessa época, eu sou historiadora, nessa época eu fazia a faculdade, e fui atrás dessas informações. Fiquei um tempo na Wicca, né, como também muita gente, né, que enveredou para o druidismo na década de 90, começo dos anos 2000, e depois eu fui apresentada para o ramo de Carvalho, onde realmente eu me aprofundei nos meus estudos, e depois eu fui convidada pelo João Viela Sheila, que eu já conhecia há muito tempo atrás de outros grupos, a fazer parte, a integrar o Cair Taubi. E hoje eu sou druida do Cair Taubi. É isso. Meu nome é Celina. Eu conheci a Sheila bem no começo, quando eu comecei a seguir esse caminho, né, antes até de seguir o caminho dos druidismo mesmo, né? A gente começou lá estudando Wicca. Meu primeiro contato com a Wicca foi muito por curiosidade, porque eu tinha arrumado um namorado que ele falava que a ex-namorada dele era bruxa, e a ex dele tinha feito um feitiço para amarrar ele, um negócio assim. Aí eu fiquei na curiosidade de descobrir que era isso, né? Que mundo era esse? Se era verdade, se era mentira, se era besteira. E aí foi lá pelos anos de 2000. Foi um ano super complicado para mim, porque foi o ano que meu avô morreu. Meu pai saiu de casa, minha irmã teve filho, foi tudo junto, assim. E aí foi o ano que eu resolvi estudar astrologia. E tendo contato com astrologia, né, eu pude buscar um pouco mais de autoconhecimento. E aí acabou que apareceu, naquela época, um grupo para a gente fazer um grupo de estudos de bruxaria, de Wicca. A gente passou vários anos, até era eu, a Sheila e mais algumas outras pessoas, antes do João entrar. Aí o João entrou, depois eles começaram a namorar e no final acabaram casando. E já faz tempo, né? E aí eu fui morar no Japão um tempo. Quando eu voltei do Japão, eu meio que estava querendo reencontrar um caminho de novo, porque no Japão eu senti muita falta de ter um grupo, né, uma comunidade, que era o que eu tinha antes. E aí me sugeriram fazer parte do ramo de Carvalho, que era um grupo de estudos voltado ao druidismo. Eu já achava interessante e também meio que já vinha acompanhando o trabalho tanto do pessoal, tanto do Caio Teubi, quanto também tinha o pessoal da Era Mágica e tal. Aí eu resolvi seguir o grupo, né, do Ramo de Cavalo, ainda sou membro lá, apesar de não ter participado muito mais. E hoje
estou aqui junto com o Caio Taubi, porque para mim fez mais sentido o grupo aqui, pelo trabalho que a gente faz. O Ramo de Cavalo foi muito bom para dar os passos iniciais lá, para poder enxergar, realmente entender o que é o druidismo, as bases do druidismo, as coisas que estão relacionadas, né? Acho que ajudou bastante, mas aí quando eu vi que eu tinha que seguir adiante, né? Tinha que continuar a jornada, para mim fazia mais sentido vir pro Caio Taubi. Acho que eu fui a primeira que vim. Depois a gente acabou convidando a Mônica, aí veio a Elaine, aí depois veio agora a Rê. E estamos aí, né? Firmes e fortes. E é isso da minha parte. Oi, oi, eu sou Renata Sibeli Zezé, eu sou a mais nova do Quero Itaobi, eu tô começando o meu caminho de bardo no Quer, eu também sou devota do Lenayangala, parte do Coven do Corvo e do grupo de estudos do Alder. Eu além de ser a novata do grupo, eu sou a caçula também, então metade das coisas que o pessoal contou aqui, meu caminho antes do druidismo, meu caminho mágico em si começou com a finada revista Witch de quadrinhos, que vinha com dicas de bruxa, de magias e coisas do gênero antes da história. E por muito tempo ficou só nisso, porque era o que eu tinha acesso, era o que eu podia consumir. Fui começar a levar, a ir atrás mesmo, ter coragem de comprar material em 2014, com materiais de Wicca, que eu descobri que não era meu caminho, as coisas não batiam. Passei para bruxaria natural e daí no começo, fim de 2017, mais ou menos, começo de 2018. Foi em 2017, eu estava num evento. Eu sempre, desde 2014, eu ando com a minha triqueta. E um cara virou para mim, tipo, um cara da Bolívia virou para mim e falou: "Bom ver druidistas por aqui também." E saiu andando, deu. Eu não sei o que ele falou, mas eu vou pesquisar. Daí eu fui atrás. E daí, em 2018, eu tive coragem de ir para o meu primeiro encontro de druidistas, que foi o Encontro Paulista, de 2018. Eu já conhecia a Sheila e o João por outros amigos, por encontros de Tolkien. E daí eu descobri que a Elaine estava lá no meio também, que eu conhecia ela da aula de dança. Eu falei, tipo, pô, esse cara aí tá todos meus amigos, então vamos começar a colar com eles, né? É um lugar que eu vou me sentir segura. E desde então eu comecei a ir nos ritos do Itaobi, daí a Sheila, ano passado, me adicionou no grupo do Alder para começar a estudar mais. E assim foi indo. E é isso, tipo, esse é o meu caminho. Bom, gente, este ano a gente colocou como tema no Encontro Paulista as práticas diárias, o dia a dia do druidismo, né? Como que a gente se relaciona com essa coisa de todo dia estar ali. Então, a gente montou essa mesa redonda para que cada um de nós pudesse falar um pouco do que faz todo dia, do que faz com que a gente consiga ter o caminho do druidismo dentro de cada um de nós. Quem gostaria de começar? Né? Quem gostaria de começar falando, então? Pode ser, eu falo um pouco da minha vivência, né?
A minha vivência dentro do druidismo, ela é muito ligada com a parte de estudo, né? Como boa historiadora, eu adoro um livro, né? Então, tem toda essa parte de estudo. Meu grande foco de estudo é Brigitte, né? Inclusive porque, por conta do Brumas de Avalon, né? Na faculdade eu já queria entender um pouco essa questão da sobreposição religiosa, do amálgama religioso que aconteceu com a cristalização da Europa. E Brigitte é um exemplo disso, né? Para mim, né? Se você tem algumas vertentes que não corroboram com isso, mas para mim é a sobrevivência da deusa na forma da santa. Não tem como, para mim isso é fato. E a partir daí eu comecei a estudar, né? Minha prática diária é meu altar, eu tenho uma chama de Brigitte eterna, né? No meu altar que fica aceso, assim que para trocar papagaio eu troco a vela. Então, né, semana toda, o tempo todo, essa chama está acesa no meu altar. Eu tenho Isso ficou um pouco dormente durante a pandemia e voltou muito agora a aflorar muito agora que eu voltei para o teletrabalho, né? Que eu voltei do teletrabalho, né? Estou em trabalho presencial e é uma coisa que eu faço agora que é caminhar e observar a natureza, né, enquanto eu caminho, né? Ou geralmente eu ponho um pouco de música e eu fico observando, né? Mas não é aquela observação alienada que você não presta atenção em nada, né? Eu olho, eu tento ver como é que está o tempo, como é que está as folhas. Eu gosto de pisar em folhas secas quando é propício. E observar, eu passo perto de um parque, né? Quando eu volto do trabalho, então eu tento também sentir essa conexão com a natureza, né? Mas a minha grande conexão, né, a minha grande vivência dentro do druidismo no diário são dois que são muito grandes. Primeiro com os antepassados, né, que é uma coisa que eu todo dia eu penso, eu agradeço. Eu não faço nada sistematizado, assim, eu vou fazer uma oração hoje. Não, eu vou durante o dia eu vou agradecendo, eu agradeço aos deuses, agradeço aos meus antepassados por estar aqui. E uma outra coisa que eu acabo fazendo muito por trabalhar com a educação, né, e ter contato com muita gente, é falar do druidismo para quem está de fora. Né? Todos os meus colegas de trabalho, por exemplo, meus alunos e ex-alunos sabiam que eu era druidesa, né, druidista, e eu fazer isso mesmo, faço isso mesmo, de explicar o que é, passar o que é para cada um, para mostrar, né, para desmistificar também, né, essa questão, né, que não é uma coisa do outro mundo, é uma religião, tem suas diretrizes, seus focos, mas não é uma coisa diferente de outra religião, né, nessa questão. Então, isso é uma coisa que eu faço realmente todo dia. Eu estou ali falando para as pessoas, né, quando tem abertura para isso, falando dos deuses, dos ciclos, dos antepassados, do que a gente honra, né, e isso é uma coisa que eu faço realmente, né, até refletindo, né, para essa mesa redonda, eu fui refletir sobre o que eu faço, né, e eu percebi que eu faço realmente muito isso. Não sou oraculista profissional, como a Sheilinha aí, né, que é uma oraculista de mão cheia, mas eu também faço isso, né, quando eu preciso, quando eu sinto necessidade, eu vou ali, pego um baralho de tarô, né? Porque o O ainda estou estudando, então não dá para ser o O, mas eu pego um baralho de tarô e peço um aconselhamento. E vou fazendo isso todos os dias, tentando manter essa ligação diária com os deuses, né? Que às vezes na correria a gente até fica meio assim, mas pelo menos eu tento fazer isso todo dia assim. É isso. Não, posso ser o seguinte aqui. Como eu pensei também no que eu poderia falar, acho que, como eu tinha comentado, eu leio um oráculo por dia, todo dia, de manhã, dar uma meditada em cima daquele oráculo, mas para ver o que eu posso fazer no dia, no sentido de, tipo, e também tentar acalmar um pouco a mente, né? Tentar centrar um pouco naquele momento e respirar fundo.
Também eu tento ver o que eu posso trabalhar naquele dia, no sentido de melhorar, né, como pessoa mesmo, e os desafios que eu vou ter pro dia. Então eu faço isso quase todo dia. Ultimamente tá meio corrido, mas quando dá eu faço. Acho que não sei se daria para entrar como coisa do dia a dia, mas é uma coisa que para mim faz sentido, assim. Quando eu comecei a estudar tanto o paganismo quanto o druidismo, uma coisa que pegou muito para mim foi a roda do ano. Por quê? Porque para mim até então não fazia nenhum sentido os outros festivais cristãos, não fazia sentido nenhuma festa cristã. Eu não sou cristã, não sou batizada, tive essa oportunidade de poder conhecer outras coisas, porque parte da minha família é budista, outra parte é católica, mas decidiram que eu não seria cristianizada. Então, meio que eu tive uma certa liberdade e para mim não fazia muito sentido. E quando eu comecei a estudar a roda do ano, para mim assim, é tão natural hoje que eu fiquei pensando quando a Mônica falou agora, né? Que é uma coisa que, assim, só faz sentido para mim, tipo, comemorar a primavera, porque hoje a primavera para mim é quando começa a acontecer as coisas no ano, né? Aí quando chega, sei lá, inverno, nada acontece, fica tudo parado, fica tudo mais difícil. Então, assim, as estações do ano, para mim, elas fazem muito sentido hoje. Acho que isso tem a ver também com o nosso dia a dia, né? De vivenciar cada momento. Então, é uma dessas coisas que eu trago hoje do druidismo para o meu dia a dia, justamente os ritos, né? Eles são celebrados porque realmente fazem sentido para mim. Tanto os ritos menores, né, quanto os ritos maiores. E eu também sou uma pessoa que, como eu estudei muita astrologia, então eu também às vezes paro para olhar não só a natureza ao nosso redor, como também olhar o céu, olhar as estrelas, olhar como elas estão, para tentar entender o que está acontecendo, né? Então isso também ajuda. Eu sou uma pessoa muito racional, na verdade, né? Então eu tento buscar o significado através desses símbolos que a gente ouve tanto falar. Além disso, também, como eu falei, também sei ler oráculos, mas não tanto quanto a Sheila, quanto a Mônica também, né? Estamos lá na jornada de aprendizado. E aí, uma das coisas que eu achei interessante de falar foi da questão do autoconhecimento. Eu sou consultora hoje, trabalho para uma empresa multinacional como desenvolvedora, e eu fiquei pensando como que eu aplico isso no meu trabalho, né, no meu dia a dia, com as pessoas com quem você conversa, né? É, é muito engraçado, mas quem não trabalha com tecnologia não sabe que quanto mais você avança na carreira, mais você tem que lidar com pessoas e não com tecnologia. Por mais que você aprenda muita tecnologia, se conheça, tipo, eu domino a técnica, né? Eu não uso tanto a técnica para poder trabalhar. Eu preciso muito lidar com pessoas. Então, hoje, um fato que aconteceu nessas semanas anteriores aí é que a gente estava com uma pressão muito grande, né? Eu estava me sentindo com muita pressão, muito estressada. Tava até assim com aquela coisa de querer matar alguém. E aí, né, eu falei, não, vou entender o que está acontecendo, porque, assim, o meu trabalho está sendo feito, eu estou entregando o que eu tenho que fazer. Não, não é isso que está pegando, né? E aí eu falei, não, tem alguma coisa que está pegando. E aí eu vi que era uma moça que ela trabalha comigo, não estava trabalhando comigo, e ela estava se sentindo muito estressada e acabava que eu absorvia o estresse dela, né? Porque ela estava, na verdade, quer dizer, o que eu fiz? Eu parei, entendi a situação,
Fui lá ver o que eu estava sentindo para depois ver como que eu poderia trabalhar isso. Aí eu parei, conversei com ela, falei, olha, o que está acontecendo, né? O que eu posso te ajudar? E aí, conversando com ela, percebi que ela estava absorvendo muita coisa, porque ela realmente estava trabalhando por 4. Então, no final, eu estava absorvendo o estresse dela, e em vez de eu chegar e querer bater de frente com ela, porque eu acho que a primeira reação que a gente tem é querer bater de frente com a pessoa, né? Eu parei e falei, não, acho que não é por aí, vamos tentar entender o lado dela, ter um pouco mais de compaixão e, né, empatia para me pôr no lugar dela. E aí a gente meio que cortou as arestas, vimos quais eram os problemas e no final acho que foi um alívio para mim e para ela também, porque eu mostrei para ela qual o caminho para ela seguir, né? Eu meio que dei um conselho para ela. E aí acho que isso deu uma aliviada, mas isso tudo acho que vem com maturidade e experiência e também com a questão do autoconhecimento que eu trouxe, né, dessa minha jornada de druidismo e de paganismo aí de muitos anos estudando. E é isso, acho que falei bastante. Posso falar então? Vamos lá. Como a Celina entregou aí, na verdade são 20 anos de paganismo já, né? Porque a gente começou mais ou menos em 2001 na Wicca, e da administradora de empresas da funcionária, eu acabei virando artesã e taróloga por vida, né? Não tem como. Eu falo artesã porque, por exemplo, as minhas bijus eu faço devocionais, muitas, porque eu tenho devoções também fora do mundo celta, eu acho que são importantes, e no caso, há uma deusa que eu chamo de mãe, e ele anda comigo, então é parte do meu trabalho diário, é todo dia, vamos lá. E diariamente eu não vou fazer que nem eu não tenho essa disciplina que a Celina tem, não tenho mesmo. Mas é assim, a mente da gente tem que estar conectado que o todo é o sagrado. Então, todo dia você tem que se conectar de que você está ali vivendo, se alimentando, fazendo as coisas dentro de uma ordem, dentro de uma natureza, dentro de uma sacralidade diária. Além disso, eu faço parte de grupos de cura, através de uma amiga da Wicca, muito querida, que ela tem um grupo de cura com Bridget, que é maravilhoso, que ela tem as caixas de cura, tudo, e uma amiga que foi trazida pelo João para minha vida, né, e quando, no meio dessa bagunça toda que a gente está vivendo, a gente teve uma amiga que ficou muito doente, e a gente começou a fazer orações diárias, eu e ele, pelo bem dela e de outras pessoas doentes, eu acabei criando também uma corrente de oração, uma conta de oração de Manana e Morrigan, para poder ajudar os que estavam fazendo as passagens, para quem estava indo. Então, assim, o meu dia a dia, ele tá ligado, quando aparece um cliente para ler, ou quando eu tenho que fazer alguma bijuteria, ou alguma coisa que tenha essa ligação mágica. Eu sou cosplayer também, né, então eu acabei de voltar de uma viagem trabalhando com isso, é estranho você pensar, né, você sai da caixinha do emprego formal para as caixinhas diferentes dos empregos alternativos e diferentes. E isso faz com que você seja realmente o completo, né? E você começa a ver que cada pedacinho que você encaixa do teu dia a dia tem a ver com isso, mesmo no druidismo. Então, eu acho que é por aí. A minha prática diária está nessa coisa de você olhar para o lado e saber que a água, o arroz, tudo está ali para fazer parte de um conjunto e que você faz parte desse todo, dessa grande teia do mundo. Vamos nessa, né? Vamos continuando. Então, como vocês viram, como a gente falou, né? Às vezes tem alguém que está chegando agora em druidismo, ouviu falar faz pouco tempo de druidismo e paganismo. Muitas vezes a entrada no druidismo
ou esse primeiro contato, acaba sendo por uma via de fantasia, uma via de ficção, né? Algo que não tem relação com a religião histórica ou com a religião como ela é praticada hoje. Agora, o que diferencia não, mas assim, uma coisa que caracteriza o druidismo é isso, essa natureza de você estar estudando sempre, né? Muitas pessoas, por exemplo, tiveram esse primeiro contato com a religião através de alguma obra de ficção que cita, que nem Brumas de Avalon ou Asterix, os mais antigos, né, entregam a idade falando que a primeira vez que eu ouvi falar de druidas foi lendo Asterix. Ou Senhor dos Anéis, que é uma coisa que não, uma obra que não menciona druidas, mas as pessoas estabelecem uma relação do Gandalf ou do Radagast com eles. E a partir disso a gente vai para pula de cabeça num estudo de história, num estudo de mitologia, num estudo de religiões comparadas, e está sempre lendo, 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 estudando, analisando, depurando aquilo e aplicando na prática, né? Porque toda essa leitura não adianta nada se ela não for se ela não for colocada em prática, se ela não te transformar e se o conhecimento também não for passado adiante. Então, no Itaobi, desde a fundação, a gente sempre teve uma preocupação de fazer palestras para estar difundindo o druidismo, mas estar difundindo a cultura celta em geral. Então, é muito comum vocês encontrarem a gente em eventos de paganismo, eventos de religião ou cultura, falando sobre o druidismo, assim como a gente sempre teve preocupação em fazer rituais públicos aqui em São Paulo, para que pessoas que têm esse interesse possam chegar até o druidismo, né? E isso acaba sendo uma parte de como a gente exerce o druidismo. Agora, eu de formação, assim como a Mônica, eu sou professor, eu sou historiador. Então, muito do meu ofício do druidismo não é falar de druidismo em si, mas é porque o ensino, a transmissão de conhecimento é uma coisa absolutamente sagrada no druidismo, assim como são as artes, né, que é o caso da a Rhea, a Celine, a Sheila e a Elaine, as quatro são artistas de alguma forma, né? Seja num meio físico, material, seja num meio de ilustração, seja num meio online, mas as quatro exercem a criatividade através das artes. E eu, a Mônica, exercemos essa criatividade, esse ofício do sagrado na transmissão do conhecimento, que é uma parte importantíssima do druidismo. No meu caso, recentemente eu montei em parceria com a Etienne Bevin n- é, o podcast Faça a Coisa Celta, para a gente poder falar um pouquinho sobre a religião também, mas não é só isso, né? O druidismo ele está nas pequenas coisas, ele está em reconhecer que as nossas relações são sempre sagradas. Então, a nossa relação com a família, nossa relação com os nossos pets, a nossa relação com os amigos, mas a nossa relação com os desconhecidos, né? Reconhecer com as pessoas que a gente não conhece, mas reconhecer que naquelas pessoas também existe o sagrado. Então, como o druidismo vê tudo como relacionado, não, a gente não tem uma palavra que nem o namastê, né, mas a deidade que está em mim saúda a deidade que está em você. Mas nós temos a Awen, que é o fluxo da inspiração, o espírito da inspiração, que jorra no contato entre as pessoas ou no contato da pessoa com qualquer arte, qualquer ofício e com a natureza e com tudo, né, com os espíritos de toda a criação. Então, uma parte do druidismo é isso, você reconhecer que tudo é sagrado, que o druidismo está nas pequenas coisas do dia a dia. Então, para mim, tipo, quando eu estou regando as minhas plantinhas, ou quando eu vou colher um pouquinho de cebolinha, de salsinha para cozinhar,
O sagrado está naquilo, o sagrado está em você amassar um pão, né? Sovar uma massa para fazer um pão, está em você cozinhar para você mesmo, para sua família, para quem você gosta. Está em você dedicar as suas horas de trabalho, né? Seu tempo para cuidar dos outros, para cuidar da casa, para tudo. A partir do momento que você põe a sua intenção naquilo que você está fazendo, e você percebe que aquela tarefa também tem o seu local na grande canção, você está trabalhando com o sagrado. É claro que é muito melhor quando a gente está, por exemplo, tirando um tempo para observar a lua, né? Mas a gente tem que reconhecer isso em todos os momentos, né? Na relação dos nossos ciclos pessoais com os ciclos da natureza, é fácil perceber isso. Na relação com os ancestrais, é fácil perceber isso. Mas o druidismo está em tudo. Bom, vou ser bem sincera, porque dentre os vários princípios éticos do druidismo, da filosofia druídica e também do Kung Fu, né, que eu sou praticante, que é um caminho que eu também sigo, reside o compromisso com a verdade, né. E, para falar a verdade, eu tenho muitas poucas atividades, explicitamente religiosas no meu dia a dia. Eu acho que a única coisa que eu estou conseguindo manter é a oração matinal, a oração do Ramo de Carvalho. Não é do Ramo de Carvalho, foi traduzida, né, pelo Ramo de Carvalho. Que, entre várias palavras, ela pede aos deuses que abençoem o nosso trabalho, né. O que eu faço, costurar artesanal, né, também, não só na máquina, mas artesanal. Foi uma coisa que eu aprendi na infância. Comecei fazendo roupinha para boneca. Se me perguntasse na infância: "O que você quer ser quando crescer?", eu ia responder: "Quero fazer roupa de princesa", né. Lembro que eu cheguei até a faculdade de moda, porque eu sou formada em moda, e houveram professores que achavam um absurdo uma pessoa querer viver de fazer figurino, como assim, né, que é isso? De repente apresentei lá o meu TCC, que era pesquisa histórica dentro da área de moda. Orgulhosamente eu consegui tirar a nota mais alta da turma inteira, né, contra tudo o que previam, e isso foi em 2011, esse ano já está fazendo 10 anos. Dentro desse trabalho, o que eu tenho feito, que eu cheguei até a citar numa das conversas das várias conversas que tivemos, que não fui eu que fui atrás do caminho do bardo, mas talvez ele que me chamou. Porque qual é a função do bardo? É de agrupar, né, todo aquele conhecimento e também resgatar o conhecimento de antes, para passar adiante. E hoje, atualmente, o que eu tenho trabalhado é com pesquisa dentro do vestuário celta, reprodução também de como é que eles faziam para se vestir, como é que eles faziam para decorar suas roupas, o que é que eles usavam que tinha disponível. E o que eu posso falar também, que é uma parte do meu dia a dia, uma coisa que eu coloco até mais acima do meu trabalho, que é a tríade, de curar a si mesmo, curar a comunidade, curar o mundo. Dentro dessa tríade, eu costumo fazer os questionamentos. Como que eu posso me preocupar com o mundo? Falar, né, que eu tenho que me preocupar com a Amazônia, com o Pantanal, com os animais em extinção, se eu não estou separando direito o lixo na minha casa? Se eu saio para passear com meu cachorro e fico deixando a sujeira toda dele pela rua? Como é que eu posso apontar atitudes dos governantes do meu país, dos governantes de outros países, se eu não me preocupo com as atitudes daqueles que estão mais perto de mim e das minhas atitudes também com eles? E, como eu falei que eu tenho super poucas práticas estritamente religiosas, eu tenho um altar só em casa. E uma coisa que eu também me pergunto muito,
qual o sentido de ter vários altares, né, cheios de oferendas, ter toda aquela preocupação, se os princípios e os ensinamentos, eles não são aplicados no dia a dia? Isso que eu tento fazer sempre, olhar primeiro as coisas que eu tenho que fazer, será que eu estou sendo sempre sincera? Será que eu estou sempre verdadeira? Será que eu estou vendo o que está acontecendo aqui dentro da minha casa? Descartando o meu lixo direito? Fazendo a limpeza do meu ambiente? Será que eu estou vendo alguma coisa estranha acontecer entre os meus familiares e os meus amigos, e eu estou deixando isso quieto, e falando com todo mundo sobre o que eu vejo no jornal, acontecendo na política? É mais dessa forma que eu aplico o druidismo no meu dia a dia. O druidismo no meu dia a dia é meio bagunçado, assim, se for parar para ver por fora. Mas, diferente da Elaine, eu sou a pessoa que... Eu tenho 3 altares. Eu tenho um para os deuses, um para os ancestrais e um portátil. Mas eu tenho tudo isso e, ao mesmo tempo, eu sei que se um dia eu não tiver acesso a nenhum deles, o meu maior altar é o meu corpo. Porque tudo que a gente precisa para um altar tá dentro da gente. Todas as representações. Então é você se conectar com o divino. E as minhas práticas diárias, por exemplo, eu sou quadrinista, eu faço história em quadrinhos. Então, o ato de fazer uma história em quadrinhos sempre vai puxar um pouco da crença, porque na hora que você escreve, você coloca um pouco de você, não importa o que você está escrevendo, na hora que você desenha, você coloca um pouco de você. E então, fazer esse trabalho, tanto manual quanto digital, porque faço muita coisa no digital, faz parte das minhas práticas diárias. Ele é devocionado para algumas divindades. Eu tô com os meus patins ali no cantinho. Fazer exercício físico, patinar, faz parte das minhas práticas diárias. Então, cada parte do meu dia é dedicado a uma divindade específica. Meu relacionamento com as pessoas faz parte. Então, tudo isso é dedicado. E também a relação que eu tenho com o que eu vejo. Então, quando eu sinto vento, quando eu saio de casa para trabalhar todo dia, tá aquele sol de começo do dia. Se for no período primavera, verão, mais ou menos, eu olho e falo, pô, né? Mas verão e outono eu olho e falo, pô, ali tá a Aime. Chega mais no meio-dia, eu falo, Balor tá ali. Mais no fim da tarde eu vejo Lu. E, tipo, quando vai mais pro período de inverno, eu vejo Grian no lugar de Aime. Então, quando chove é Mana. Então, tipo, eu vou vendo as divindades, eu vou vendo os encantados que estão na volta. É meio que meu dia a dia, eu vejo, tipo, eu transformo tudo em práticas diárias. Então, eu tenho um trabalho com Morrigan, com um grupo, a gente faz trabalho 3 vezes por semana. Tem essa parte mais fixa também, mas no dia a dia o que me deixa assim, fazendo parte, é enxergar o druidismo em tudo. Então, sentar. Minha casa é muita coisa de ancestrais meus. Minha cama era da minha avó, por exemplo. Alguns anéis que eu uso também. Então, a gente já tem essa cultura de puxar muita coisa dos nossos ancestrais aqui em casa. Todas as mobílias, eu acho que estão há 2, 3 gerações, se for parar para ver. Tudo tem história, então senta, olha, isso aqui era da sua bisavó e aconteceu isso, aquilo. Daí pega o copo, não, porque essa aqui era da sua outra tia. Então, tudo tem história dentro da minha casa. E com isso a gente
tem, mesmo sem, antes de eu entrar no druidismo, a gente já tinha culto aos ancestrais, sem saber que era um culto aos ancestrais, praticamente. E é isso. Eu vou falar um pouquinho agora, né? Que eu estava ouvindo todo mundo falar, né? E o João falou brilhantemente do sagrado no dia a dia. E é bem isso mesmo, né? Cada um aqui mostrou, falou um pouco da sua vivência e mostrou como o druidismo faz parte no nosso dia a dia, faz parte de maneiras diferentes, cada um de uma maneira diferente, uma postura diferente, né? Com afazeres diferentes, e está falando, né, de como o druidismo é no dia a dia, não é só ir nos ritos, não é só estudar, não é só participar, né, das reuniões dos diversos grupos, né, que todos aqui fazem, a gente acaba fazendo parte de vários grupos, mas tá isso, tá junto, né, durante a pandemia, esses laços foram estreitados, né, a gente já tinha um laço estreito, mas ele acabou ficando muito mais estreito durante a pandemia, justamente porque cada um no seu canto, cada um no seu quadrado dessa tela aqui, né? A gente se abriu para os outros mais intimamente, né? Porque a gente viu a necessidade de como o grupo tá a fazer essa função, né? Então eu acho isso muito interessante falar, né? Que não adianta nada você ter altos estudos, né? E se focar e saber falar, falar em irlandês, em gaélico, e saber toda a genealogia dos deuses, e não conseguir fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Que é essa transmissão, essa ideia de que é no seu dia a dia, não é uma religião à parte, né? Ao contrário das religiões institucionalizadas, né? Que você está separado, né? Eu vou no domingo na missa, eu vou no domingo no culto, né? A gente está no dia a dia trabalhando isso, né? Com os deuses, com os antepassados, com a nossa comunidade, com a nossa tribo, né? E eu vou deixar o pessoal falar um pouquinho, depois, quando a gente voltar, eu encerro. Tá bom? É isso. Eu só ia fazer um comentário, Mônica, que é aquela coisa, né? Uma coisa que surgiu com toda essa bagunça mundial de há quase 2 anos já, foi que a gente começou a fazer essas conexões digitais, aí surgiu o Alder, que é um grupo de WhatsApp que envolve o Brasil, todos nós acabamos fazendo parte lá dentro, né, porque é interessante para a gente estar ali para trocar experiência e divulgar o que a gente sempre fez, que o João falou, a gente sempre estava nas palestras, a gente sempre estava em tudo, e o Alder foi um meio da gente continuar fazendo isso sem ser presencialmente. Então, várias pessoas que estão chegando no druidismo olham para a gente e falam assim, então, o que eu faço? Aí você fala assim, estuda. E tem que estudar, feito uns camelo mesmo, não tem jeito, mesmo que não seja às vezes tão formal, eu tenho uma postura muito informal para muita coisa, todo mundo que me conhece sabe disso, mas eu tenho um prazer enorme em olhar para as pessoas e falar assim, olha, eu nem lembro onde eu li, mas eu sei que tem isso, 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 olha, realmente tem aquilo, entendeu? E mostrar para as pessoas que o caminho dessa vivência nossa religiosa é todo dia, é toda hora, é como dizia o professor do João, honrar a coxinha, né? Se vocês ouviram um barulho aí, peço desculpas, foi o cachorro sacudindo na cabeça, que ele tá de cone, mas tudo bem, vamos embora. Né? Mais alguém, mais alguma coisa? Vamos lá. Então, um dos cronistas do passado que escreveu sobre os celtas e os druidas, ele fala que os ensinamentos dos druidas podiam ser resumidos em 3 coisas: honrar os deuses, agir com bravura e não fazer o mal. Isso significa que honrar os deuses é uma parte importantíssima, é um dos pilares. Então nós temos que estar conscientes, nós temos que ter essa prática devocional aos deuses, né? Temos que estar conscientes da nossa relação com os deuses, e eu digo mais, da nossa relação com os espíritos do local,
da nossa relação com os ancestrais, da nossa relação com os três reinos, né? Mas isso é um ponto. Então, aí a gente cai nos outros dois. O que é agir com bravura e o que é não fazer o mal? O que são esses dois pontos na nossa prática de hoje, do século XXI, do ano de 2021, no final da pandemia, que está sim acabando, nós temos ó, fé nos deuses, né? Mais do que esperança nos homens, mas essa pandemia está acabando, né? A gente tem fé na ciência também, né? Ciência não precisa de fé, mas ok, né? Nós temos confiança na ciência também. Mas então, o que é nesse momento esse agir com bravura e não fazer o mal? As meninas já mencionaram, a Elaine já falou do curar a si mesmo, curar a comunidade e curar o mundo. A gente tem outra frase também que é a verdade contra o mundo. E eu relaciono isso muito com o agir com bravura. Quantas vezes, quanta coragem a gente precisa para se posicionar do lado da verdade num momento em que a gente só vê as mentiras ao nosso redor? E quantas vezes a gente precisa de coragem para agir com empatia, para reconhecer um erro nosso, para aceitar que existem outros pontos de vista além do nosso para uma questão, né? Falando de outro ensinamento, que era o lema dos Fiana, ele pode ser traduzido para o português como verdade em nossos corações, força em nossos braços, e as pessoas colocam realização em nossas línguas. A frase em irlandês seria equivalente a cumprir o que você promete, né? Então, a palavra empenhada é sagrada, a verdade ou a pureza no coração é sagrada, e a força no nosso braço também é sagrada. Força, honra e coragem são três coisas que podem definir o druidismo no dia a dia. Então, não é uma religião só das práticas devocionais, é uma religião de cada atitude nossa. Que me lembrou, né, que a gente falou aqui dos nossos caminhos, o bardo, o vati, o druida, né, e que não são os únicos caminhos possíveis no druidismo. Isso é uma coisa que é sempre colocado e que a gente sempre coloca para todo mundo. Gente, se você for um devoto no druidismo, você tem todo o direito de ser só um devoto. Se você tem um caminho que é mais sacerdotal, assuma esse caminho. Se você acha, não estou pronto. Eu lembro até hoje, a Renata, quando começou, ela falava assim, eu não sei se eu vou assumir um caminho. Hoje ela já virou, sabe, encheu o peito e falou assim, não, eu sou bardo. Eu acho legal, porque é o caminho que ela escolheu, ninguém chegou para ela e falou, não, você tem que escolher, não. Ela foi naturalmente para isso. Nós estamos num grupo de pessoas muito criativas aqui, 2 historiadores que vivenciam a história e a criatividade, uma pessoa relacionada com moda, uma pessoa relacionada com quadrinhos, uma pessoa querida com projetos de tecnologia, que são as coisas que têm que ser criativas, entendeu? Essa parte toda tem que ser alimentada. A Auen do grupo fala muito, né? E eu vou deixar então agora, assim, mais nada para falar as considerações finais. Vai fundo, galera. Antes de terminar, eu só queria complementar a fala da Sheila, que é aquilo, se você está seguindo um caminho sacerdotal, você não precisa, e faz parte mais de um grupo, você não precisa ter esse título em todos os grupos. Por exemplo, no Itaúbi, eu sou barda. No LAG, de Juiz de Fora, eu sou devota. E eu não pretendo seguir um caminho sacerdotal lá. Por quê? Porque eu não posso estar presente lá o tempo todo. Então, se eu não posso estar presente junto com o meu grupo, eu prefiro não ter um caminho sacerdotal. Mas essa é uma opção minha, tipo. Então, a Celina e a Mônica, que fazem parte de mais de um grupo também, elas têm essa versatilidade de em um tem um papel, no outro tem outra. E é uma coisa completamente
ok, tipo, normal. Um monte de gente é assim. Mas alguém quer falar alguma coisa? Celina. Então, eu vou fazer as considerações finais e volto para cada um do grupo para depois se despedir. Tá bom assim? Então, vamos lá. Considerações, né? Como vocês viram, né? Vocês que estão acompanhando a gente aqui no Encontro Paulista de Druidismo, o que a gente quis mostrar para vocês é justamente isso, né? O druidismo, né? A religiosidade celta é um caminho espiritual, sim, muito forte, muito bonito, né? Ele pede estudo, mas é aquilo, né? O estudo, ele não precisa ser um estudo formal, como a Sheila falou, ou você se dedicar a uma única coisa, a um único caminho, uma única via, né? Por exemplo, no caso meu e do João, que somos historiadores e ratos de livros, né? Nós gostamos de sim, sentar, estudar, marcar, anotar, mas isso não é também necessário. O importante é você conhecer, e conhecer de fontes boas, fontes fidedignas, né? Porque, infelizmente, o que mais se tem neste mundo hoje são as fake news, né? Os caminhos, né? Que não são, não é a palavra verdadeira, mas que não, eles não são, como que eu vou dizer aqui? Eles não são um caminho verídico no sentido que as pessoas muitas vezes, infelizmente, têm, como tem outras religiões também, pessoas que estão mais interessadas em arrancar dinheiro dos outros. Né? Infelizmente, a gente tem isso. No druidismo, na espiritualidade alta, tem também. Então, você tem que saber separar quem são as pessoas que estão numa prática séria, que têm uma devoção verdadeira, daquelas que, infelizmente, existe, que querem, né, estão na moda, estão no oba-oba aí, né? Por isso que a ideia da temática desse encontro paulista foi justamente a prática no dia a dia, né? Para mostrar que você não precisa do manto cerimonial, do cajado, né? A gente tem, sim, a gente tem alguma roupa especial quando a gente vai para um ritual, a gente tem os nossos instrumentos mágicos, mas isso não é uma obrigatoriedade, é muito de cada um, né? É muito de cada um, do seu caminho, da sua postura, porque você tem a sua postura, né? O eu espiritual dentro do grupo, né? Que é a gente aqui, quando a gente está no ritual presencial, mas você também tem o seu caminho, a sua postura, você com os deuses, você com seus antepassados, você com a sua espiritualidade. E isso se está fazendo bem para você, dentro da ética, como a Elaine falou tão bonito também, né, da ética dentro do druidismo, das coisas que o João falou, né, que eu não vou saber citar, que ele cita muito melhor que eu não vou conseguir, não lembro nem metade do que o João fala de citação, tá, gente? Isso que eu também sou historiadora, mas ele tem uma memória para essas citações que eu literalmente morro de inveja, né? E mantendo essa ética, né? Esse cuidado. Se você está fazendo bem para você e para os outros, que mal tem? O que você está fazendo de errado? Não está, né? E então essas considerações que eu queria colocar aqui, depois eu vou me despedir, né? Mas vou lembrar a vocês que a gente tem esse final de semana, né? Com várias palestras, com vários caminhos diferentes, com várias práticas diárias. Nossos palestrantes, né, são do Brasil e aí do mundo, né? Cada um trazendo um pouco da sua vivência dentro do druidismo, dentro da espiritualidade celta. Se você já está no caminho, eu espero que o encontro o ajude, né, traga coisas novas ou que traga aspectos novos que você não pensava. Se você está começando no caminho, eu espero que o nosso encontro, né, que a gente faz com tanto carinho todo ano para vocês, te ajude a encontrar esse caminho, te ajude a encontrar o que você está precisando, né? E aí eu espero que vocês aproveitem. Agora eu vou passar para os meus amigos, né? Para os meus companheiros de tribo, para cada um se despedir. Eu faço um bom final de semana, que os deuses e os antepassados nos abençoem
né, nesse evento, nessa ação. Não, vou ficando por aqui, então. Já deixar o convite para vocês da palestra, não exatamente palestra, mas do vídeo explicativo que eu fiz, que vai ficar bem bacana para quem quer saber um pouquinho mais sobre como os celtas se vestiam, tá? Fica de olho aí na programação. Então, me despeço a todos, eu agradeço a participação de todos que acompanharam a gente nessa manhã, né, nessa parte do dia, né, e a gente vai se vendo, vai se falando, nós estaremos todos no chat também, né, qualquer dúvida, pergunta, é só colocar lá, tá bom? E é isso, gente. Beijo a todos, que os deuses nos abençoem. Eu também já vou me despedindo. Espero que todos se divirtam e aproveitem bem esse momento do nosso encontro, porque a gente fez com muito carinho e é isso. Estamos aí, qualquer coisa. O encontro surgiu justamente para divulgar essas informações, para fazer a nossa parte. Uma ideia que o João levou adiante já tem alguns anos, a gente pretende manter, e que com a pandemia virou online, mas fazer o quê, né? A gente sabe disso. E fiquem bem, acompanhem as palestras, se informem, aproveitem tudo. Depois fiquem de olho, a gente sempre vai estar à disposição para conversar, seja na hora da palestra, depois, só chamar a gente, tá bom? Beijo, gente. E me despedindo, eu espero que esse encontro seja uma porta de entrada para quem está chegando, como foi para mim. E é isso. Aproveitem e a gente está aí no chat respondendo as perguntas. Beijos! Gente, mais uma vez, obrigado pela atenção. O tempo de vocês é sagrado, então obrigado por dedicarem um pouquinho desse sagrado para ouvir a gente. Estamos aí, tem o resto do encontro. Se você está chegando agora, se você não estava aqui ano passado, aproveita as palestras do encontro anterior, né, que estão aí também no canal. E eu espero ver todos vocês presencialmente no encontro do ano que vem, né? Com certeza. Até lá, gente.